Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra está aberta neste momento. E ao abrirmos a Tua palavra, nós abrimos também o nosso coração para a influência do Espírito Santo. E o nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor fale conosco nesta manhã. Que Cristo se revele a nós, assim como se revelou a João. E que assim como João caiu aos pés de Jesus, que nós também caiamos aos pés de Jesus nesta manhã, nos humilhando na presença dEle, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo quem nós somos. Ao abrirmos a Tua palavra, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco. Portanto, ó Deus, nós clamamos, fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 18, somente contextualizando, nós estamos aqui tratando da mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Nós temos várias mensagens que vêm antes disso. Jesus está se apresentando para essas igrejas. E vocês sabem que no mundo antigo, quando o texto era lido, uma pessoa se levantava para ler. Você se lembra disso muito bem lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê. Tem algumas versões que dizem aqueles que leem. Essa versão não está boa. O texto está no singular. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. O cenário aqui é o cenário de uma congregação. O cenário aqui é de uma pessoa que se levanta para fazer a leitura e há pessoas sentadas ouvindo essa leitura. No mundo antigo, os sermões eles não eram feitos como eles são hoje. Eu leio o texto e começo a explicar o texto. No mundo antigo não era assim. No mundo antigo, os sermões eram feitos para serem lidos. E nós temos, por exemplo, alguns sermões dentro da Bíblia. O livro de Tiago é um sermão. O livro de Hebreus também é um sermão. E esses sermões eles eram feitos para serem lidos. O livro de Apocalipse também foi feito, logicamente, para ser lido. É uma carta circular. Ele foi colocado em apenas um livro, diz o texto. É uma carta circular. Todas as igrejas receberam as mensagens das outras igrejas. Portanto, o que nós vamos ler aqui na carta, ou na mensagem à igreja de Laodiceia, isso aqui não era somente para a igreja de Laodiceia. Isso aqui também era para a igreja de Éfeso, de Esmirna. Aliás, me permite fazer um exercício rapidamente. Vocês sabem o nome das igrejas de memória? Vocês sabem? Vamos comigo? 1, 2, 3. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas ouviram a mensagem para todas elas. E a mensagem que foi enviada a Laodiceia não era uma mensagem somente para Laodiceia. Era uma mensagem também para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E, logicamente, uma mensagem para os nossos dias também. Mas o tema de hoje é mordomia, minha gente. E talvez vocês estejam olhando para mim e pensando o seguinte: o pastor confundiu tudo. O sermão é de mordomia porque ele vai falar de Apocalipse. E eu vou explicar por quê. É porque em Apocalipse todos os livros da Bíblia se encontram. E eu digo um pouquinho mais, não somente os livros da Bíblia se encontram em Apocalipse, mas os principais temas da Bíblia também se encontram em Apocalipse. Os principais temas da Bíblia. Você quer estudar a história da salvação? Você pode estudar por Apocalipse. Você quer estudar sobre o sacrifício de Jesus? Você pode estudar a partir de Apocalipse. Os principais temas da Bíblia se encontram aqui. Você quer estudar sobre a criação? Você pode estudar a partir de Apocalipse. E se você quer estudar sobre mordomia, também você pode estudar a partir de Apocalipse. Então leia comigo, por favor, os versos 14 a 18. Eu estou lendo a partir da Nova Almeida atualizada e o texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz quem? E o que ele é mais? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio, e a palavra princípio é que significa a base, o fundamento da criação de Deus. E aí, vejam só o raio-x que Jesus está fazendo da igreja. Coisa linda isso aqui, minha gente. Jesus está caminhando no meio dos candeeiros de ouro. E para cada igreja ele diz: eu conheço, eu conheço. E sabem por que Jesus pode dizer eu conheço? É porque Apocalipse mostra que Jesus está caminhando no meio dos candeeiros de ouro. E o que são os candeeiros de ouro? São as 7 igrejas. Porque Jesus está próximo, ele conhece. Porque Jesus é íntimo, ele conhece.
ele está fazendo um raio-x da igreja. Ele diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem o quê? E nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, verso 17, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que na verdade você é o quê? Infeliz. E as próximas palavras estão explicando a infelicidade. Em que sentido? Você é infeliz. Como assim? Você é infeliz porque você é miserável. Você é infeliz porque você é pobre. Você é infeliz porque você é cego. Você é infeliz porque você é nu. Verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eu vou parar aqui a leitura, pare e olhe um pouquinho para cá. Gente, primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, o que é mordomia? Primeira coisa para a gente começar. O que é mordomia? A gente fala tanto sobre mordomia. E a palavra mordomia, no nosso vocabulário, né, no vocabulário contemporâneo, se a gente vai conversar com alguém sobre mordomia, uma pessoa que não tem familiaridade com o vocabulário de igreja, o que a pessoa vai pensar sobre mordomia? O que é mordomia? É eu estar, por exemplo, em casa. Não, eu estou na mordomia aqui esse fim de semana, eu estou de frente para o mar. Eu estou na mordomia. O Ezequias me colocou ali num quarto de frente para o mar. Isso é mordomia. É ou não é, Ezequias? Também, né? Isso também é mordomia. Na cabeça de muita gente, mordomia é você estar num quarto de frente para o mar com uma rede esticada e você ali deitado tomando água de coco. Para muita gente, isso é mordomia. Mas quando a Bíblia fala sobre mordomia, não é sobre isso que a Bíblia está falando. E se alguém chegasse para mim e perguntasse o seguinte: pastor, defina para mim o que é mordomia. Em uma frase, o que é mordomia. Ou então, se alguém chegasse para mim, irmã Raquel, a esposa aqui do pastor, se alguém chegasse para mim, irmã Raquel, e dissesse assim: pastor, defina para mim mordomia em um texto da Bíblia. Me dê um texto da Bíblia que define mordomia para que eu entenda o que é mordomia. E eu vou dizer para vocês. Essa definição está lá em Deuteronômio, capítulo 6, e o verso 4 e o verso 5. Eu vou voltar para Apocalipse, mas eu preciso ler essa definição de mordomia com vocês. Deuteronômio, capítulo 6, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. E com isso em mente, a gente vai entender o que é mordomia lá no livro de Apocalipse. Deuteronômio, capítulo 6, por favor, versos 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Todos encontraram? Amém? Vamos ler aqui o texto. O texto diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Antes de eu ler, me permite explicar uma coisa. Esse texto que nós vamos ler era um texto que era lido todos os dias em Israel. Todos os dias, sem exceção. O pai de família reunia a família, pela manhã ele recitava esse texto. E à noite, na hora do sacrifício da tarde, o sacerdote estava no santuário. O sacerdote estava no santuário fazendo o sacrifício da tarde e o sacerdote da família, o dono de casa, o chefe da casa, estava reunindo a sua família e eles liam esse texto 2 vezes por dia. E por que era tão importante esse texto a ponto de ser lido 2 vezes por dia? A gente vai entender lendo o texto. Veja aí o que o texto diz. Capítulo 6, versos 4 e 5 diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5, portanto, ame o Senhor seu Deus, de que maneira, minha gente? De todo o seu coração. E de que mais? De toda a sua alma. E que mais? Com toda a sua força. Isso é mordomia e o resto é conversa fiada. Então me permite explicar o que é mordomia. Mordomia é o seguinte, olhe para cá. Mordomia é você amar a Deus
mais do que você ama qualquer pessoa neste mundo. Mordomia é você amar a Deus mais do que as bênçãos que Deus dá para você. Você lembra da história de Jó? Jó havia perdido tudo, absolutamente tudo. E a pergunta que o diabo coloca diante de Deus e o conflito, o dilema que o diabo coloca diante de Deus é o seguinte: ele não ama você, ele ama as coisas que você dá para ele. Ele não ama o Deus da bênção, ele ama a bênção de Deus. Ele não ama você, ele não ama o Senhor. Ele só te serve porque o Senhor o cercou de bênçãos. Então você tira tudo dele e ele vai amaldiçoar você. E aí o que Deus faz? Ok, eu aceito o desafio, você vai lá, tira tudo dele, estou encurtando a história, mas não tira a vida dele. Perdeu tudo. Leia Jó capítulo 1, uma série de tragédias. Jó capítulo 1. Quando você entra no capítulo 2, Jó já perdeu tudo, está praticamente sem nada. Você tem ainda um pouquinho de perdas ali no capítulo 2, mas quando você chega ao final do capítulo, Jó se levanta confiante e diz assim: Deus o deu, Deus o tomou. Como é que Jó louva a Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Jó está batendo no peito e está dizendo: eu tenho meu Deus, e isso é o suficiente para mim. Eu tenho o meu Deus. Minha gente, se isso não for mordomia cristã, eu não sei o que é mordomia cristã. Mordomia cristã é você amar, você perde tudo. Você perde tudo, você perde sua casa. Alguém contou aqui do episódio lá no Rio Grande do Sul, eu acho que foi um dos membros do quarteto, alguém contou, aqui, ok, alguém perdeu tudo, pegou o violão e foi louvar a Deus. Isso é mordomia. Gente, olhe para cá, isso é mordomia. Alguém que perde tudo e no seu coração tem um cântico de louvor ao Senhor. Isso é mordomia e o resto é conversa fiada. Quem entendeu isso, diga amém, por favor. Mordomia não é sobre dinheiro. Mordomia não é sobre o dinheiro que você tem, tá? O primeiro texto que fala sobre mordomia na Bíblia é Gênesis capítulo 1, verso 28. Você não vê o texto falando sobre dinheiro. Mordomia não é sobre dinheiro. Mordomia não é sobre bens. Mordomia não é sobre a casa que você tem. Mordomia não é sobre o salário que você tem. Mordomia não é sobre o carro que você tem. Mordomia não é sobre os talentos que você tem. Mordomia é sobre o Deus que você tem. Isso é mordomia e o resto é conversa fiada. Agora, presta atenção numa coisa. Quando eu me entrego a Deus, quando eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, quando eu digo assim para Deus: Senhor, eu sou teu, tudo que você tem vai junto. Qual é o problema de Laodiceia? Qual é o problema de Laodiceia? O problema de Laodiceia é que ela diz assim: eu sou rico e eu não sinto falta de nada. Esse é o problema de Laodiceia. Raciocine um pouco comigo. Alguém já disse na Bíblia algo semelhante ao que Laodiceia disse. Você se lembra muito bem, você conhece o texto. Você conhece muito bem o que Laodiceia disse. Eu sou rico e eu não sinto falta de nada. Alguém na Bíblia disse a mesma coisa. Quando você lê Apocalipse, você tem que pensar numa coisa. Isso que eu estou lendo aqui, eu já li antes em algum lugar da Bíblia. Isso que eu estou lendo aqui, eu já li antes em algum lugar da Bíblia. Ou no Antigo ou no Novo Testamento. Porque o Antigo e o Novo Testamento se encontram no livro de Apocalipse. Quando Laodiceia diz: eu não sinto falta de nada, você já leu isso em algum lugar? Talvez você não esteja lembrado, mas eu vou ajudá-lo a lembrar-se disso. Eu não sinto falta de nada. Alguém se arrisca? Alguém se arrisca? Alguém se lembra? Hoje à tarde eu vou recitar vários salmos, porque uma das coisas que a gente faz para se preparar para o tempo de angústia é memorizar os salmos. Eu vou mostrar isso para vocês. Uma das coisas que a gente tem que fazer para se preparar para o tempo de angústia é memorizar os salmos. Salmo 23. Primeira frase do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada.
Porque o salmista diz que não sente falta de nada? É porque ele tem um carro do ano? Porque o salmista diz que não sente falta de nada? Porque ele tem um apartamento de frente para a praia? Porque o salmista diz que não sente falta de nada? Porque ele tem um salário altíssimo? Ele não sente falta de nada porque ele tem o Senhor. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Isso é mordomia. Isso é mordomia. Alguém que ama a Deus de uma forma tão intensa que Deus é suficiente para ele. Eu tenho tudo porque eu tenho o meu Deus. A condição de Laodiceia, a situação de Laodiceia é o inverso da situação do salmista e da condição do salmista. O salmista não sente falta de nada porque tem o Senhor. E Laodiceia não sente falta de nada porque ela diz assim: eu sou rica, eu sou abastada, eu não sinto falta de nada. Gente, Apocalipse fala muito sobre mordomia. Você quer ver uma coisa? Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, imagine comigo a Nova Jerusalém. O que vai ter lá? Me ajudem. O que vai ter lá na Nova Jerusalém? Vai ter um rio de cristal. Vai ou não vai? Vai ter um rio de cristal. E as ruas vão ser de quê? Com o paralelepípedo, com o piche que nós temos aqui na terra, como é que vão ser as ruas da Nova Jerusalém? Vão ser ruas de ouro. E o que a gente vai fazer com o ouro na Nova Jerusalém? A gente vai pisar no ouro. Nós vamos pisar no ouro. E a lei de Deus estará gravada para sempre no coração do homem. Ali as coisas estarão colocadas na perspectiva correta. Ouro foi feito para ser pisado e a lei foi feita para guardar no coração. Mas aqui neste mundo o homem coloca o ouro no coração e pisa na lei de Deus. Lá as coisas estarão na perspectiva correta. Ouro foi feito para ser pisado e a lei de Deus foi feita para ser gravada no coração. Mordomia cristã. Bom, se isso não for mordomia, eu não sei o que é mordomia. Lembra da definição de mordomia em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 5? Eu estou falando rápido porque o tempo é curto. A minha esposa ainda não começou a fazer assim. Quando eu estou pregando, ela fica assim para mim o tempo todo, minha gente. Ela fica assim o tempo todo, dizendo, fala devagar, fala devagar. Eu não consigo falar devagar, eu não consigo, já tentei. Eu começo, quando ela faz assim, aí eu começo a falar devagar, aí quando eu não estou olhando para ela, eu esqueço, começo a falar rápido de novo. Que é muita coisa que eu tenho vontade de falar. Qual é a definição de mordomia? Onde está a definição de mordomia? Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. O que é mordomia? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Isso é mordomia. Bom, Laodiceia tem um grande problema. O problema de Laodiceia é que ela nem é fria e nem é quente. Laodiceia é o quê? É morna. Laodiceia é morna. Ei, o que isso significa? O que significa dizer que Laodiceia é morna? Antes de dizer o que isso significa, eu preciso contar uma historinha para vocês. Laodiceia era vizinha. Tem alguém aqui que se chama Laodiceia? Às vezes eu fico com medo, viu? Porque eu fico falando assim, Laodiceia, alguém pode pensar o seguinte, será que ele está falando de alguém da igreja? Não é porque tem gente que, às vezes, a gente encontra. Outro dia eu estava numa igreja e eu estava falando tanto de Laodiceia e eu via que tinha um pessoal olhando para uma senhora e rindo para ela. Eu fiquei pensando, por que eu estou pregando e as pessoas estão olhando para aquela senhora e rindo para ela? Depois eu descobri, o nome dela é Laodiceia. Então, por isso, agora eu me acostumei com isso, eu fico perguntando, tem alguém que se chama Laodiceia aqui? Não, não é? Bom, Laodiceia eu estou falando da igreja. Então, Laodiceia era vizinha de duas cidades. Tinha uma cidade que se chamava Colossos e outra cidade que se chamava Hierápolis. Duas cidades vizinhas de Laodiceia. E sabe, tem uma coisa bem interessante em relação a essas duas cidades. A cidade de Hierápolis tinha águas quentes e medicinais. Água quente em Hierápolis. Água quente. Águas medicinais. Aí você vai para Colossos. E sabe qual é a característica da água de Colossos? É que a água de Colossos era uma água fria, água refrescante. Então, Laodiceia tinha duas vizinhas. O nome da primeira? Gente, eu sou professor, então eu preciso envolver os meus alunos. Então, Laodiceia tinha duas vizinhas. Qual é o nome da primeira? Hierápolis. E qual é o nome da segunda? Colossos. Inclusive, Paulo escreveu uma carta para Laodiceia. Vocês sabiam disso? Paulo escreveu uma carta para Laodiceia que se perdeu.
Mas Paulo escreveu uma carta para Laodiceia. Então João não foi o único a escrever para Laodiceia. Era uma cidade importante. E Paulo estava preocupado com a igreja naquele lugar também, a ponto de escrever uma carta para lá. Paulo escreveu uma carta para Laodiceia também. Então você tem Hierápolis. Como é que era a água de Hierápolis? Quente. Água termal, água quente. Água medicinal. E como era a água de Colossos? Água fria. Ei, água fria é ruim? Água fria é ruim? Você chega em casa, você chega à sua casa, saiu para caminhar aqui na orla, sua corridinha lá. Você chega à sua casa, você vai tomar água quente para se refrescar. É isso que você faz? O que você quer nessa hora? Você está chegando no calor, você quer água fresca, você quer água refrescante. Agora você entende porque Jesus disse assim: eu até preferiria que você fosse ou quente ou você fosse fria. Ou seja, que a sua água fosse quente como a água de Hierápolis, ou que a sua água fosse fria, refrescante como a água de Colossos. Mas você não é assim. A sua água é morna e a sua água não serve para beber. A sua água não serve para beber. Jesus está aqui preocupado com o senso missionário de Laodiceia. Porque água quente cura, água fria refresca, mas água morna não serve para beber. Vá oferecer a sua frieza ou a sua mornidão, melhor dizendo. Se você for conversar com alguém e você está num período de mornidão espiritual, isso não cativa a vida de ninguém. O que é essa mornidão espiritual? Sabe? Essa mornidão de Laodiceia. Existem várias opiniões sobre isso. Alguns dizem que a mornidão significa indiferença espiritual. Número 1. Alguns dizem que a mornidão significa falta de poder em questões espirituais. Outros dizem o seguinte: falta de poder no testemunho. Já outros dizem assim: essa mornidão significa ausência de boas obras. Outros dizem: essa mornidão significa fé hipócrita. E aí eu pergunto para vocês, com qual delas nós ficamos? Eu daria uma sugestão: a gente não precisa escolher uma delas, significa tudo isso. A mornidão espiritual de Laodiceia significa indiferença espiritual, significa falta de poder na vida espiritual, significa falta de poder no testemunho, significa fé hipócrita, significa tudo isso. Mornidão espiritual. E qual é a condição de Laodiceia? Laodiceia está morna e ela pensa que ela está numa situação boa. Gente, eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu sei que eu preciso encurtar. Agora Jesus vem aqui com um conselho. Mas vejam só, eu queria que vocês lessem comigo o verso 17, por favor, e aí nós vamos saltar para o verso 18. O verso 17, por favor, e nós vamos saltar para o verso 18. Diz assim: você diz, sou rico e estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe que é o quê? Infeliz, sim, o que mais? Miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia se olha no espelho, o que ela vê? Ela vê uma pessoa rica. Jesus olha para o coração de Laodiceia, o que Jesus vê? Uma pessoa pobre e infeliz. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Laodiceia era rica. Laodiceia era rica. Havia uma fábrica de roupa em Laodiceia. Havia uma escola de medicina em Laodiceia. E pessoas ali dali da província, pessoas vinham para se tratar em Laodiceia. Era um grande centro de medicina. Tinha uma fábrica de roupa e vendia roupa ali para vários locais do império. Laodiceia era rica, só que Laodiceia, embora fosse rica, Laodiceia não tinha para dar. Eu vi esses dias uma frase que alguém colocou, não lembro se foi no Instagram ou foi no Facebook. A frase é a seguinte: rico não é o que tem. Rico é o que tem, alguém completa? Para dar. Rico não é o que tem, rico é o que tem para dar. Laodiceia era rica, mas Laodiceia não era rica o suficiente para dar. E por isso Jesus olha para Laodiceia e diz assim: você é miserável, você é pobre, você é cega, você está nua. E sabe o que significa tudo isso? A pobreza é espiritual, a cegueira é espiritual, não tem discernimento espiritual, e a nudez também é espiritual. Você sabe o que significa
Vestimenta na Bíblia, inclusive isso aparece no livro de Apocalipse. Vestimenta na Bíblia significa o seguinte: eu não consigo viver pelas minhas forças, eu preciso do manto de justiça de Cristo. Eu preciso do manto de justiça de Cristo. Nós chamamos isso de justificação pela fé. Laodiceia estava confiando em salvação pelas obras. Não tinha relacionamento íntimo com Cristo. Não tinha relacionamento pessoal com Cristo. Agora, minha gente, eu estou começando a caminhar para o final e preciso dizer uma coisa. A condição de Laodiceia é a condição de todas as pessoas em Laodiceia? Não. A condição de Laodiceia é a condição de todas as pessoas em Laodiceia? Não. Bom, eu disse para vocês que fui professor de língua portuguesa. E quando Jesus fala com Laodiceia, Jesus usa um pronome de segunda pessoa singular. Tu. Está no singular. Sabem por quê? Jesus está se dirigindo a cada pessoa. A cada pessoa. A cada pessoa. Nós estamos vivendo no tempo de Laodiceia. Significa que todos em Laodiceia estão na mesma condição? Não. Não. Tem gente inflamada pelo Espírito aqui dentro. E eu já vi gente inflamada pelo Espírito hoje, aqui dentro. Geralmente, Ezequias, quando eu falo isso, alguém diz amém, assim, um amém mais forte. Eu fico esperando, sabe? Amém, minha gente? Eu vi gente inflamada pelo Espírito aqui dentro. Essa condição não é a condição de todos, mas Deus, Cristo está fazendo uma advertência para aqueles que estão mornos, assim como estavam mornos alguns daqueles para quem o texto original foi dirigido. A advertência é: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado. Sabe o que significa isso? Eu lembro que eu disse para vocês que quando você lê alguma coisa em Apocalipse, para onde você vai? Para onde você vai? Para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento. Sabe de onde está vindo isso? Possivelmente lá de Malaquias, capítulo 2, versos 2 e 3. Deus está falando com o povo de Israel. Deus está falando com o povo de Israel que está vivendo após o cativeiro. E Deus está preocupado com a construção do templo que se tornou o templo de Zorobabel. E aí Deus está levantando pessoas para sustentar o templo. E Deus dá um recado para as pessoas. E ali em Malaquias, não vou ler o texto para economizar tempo. Ali em Malaquias, capítulo 2, versos 2 e 3, Deus está falando que vai curar os pecados do povo. E Deus usa a linguagem do fogo refinado para se referir à cura dos pecados do povo. E sabe qual é o principal pecado do povo naquele momento? É o pecado da avareza. Deus queria curar o pecado da avareza. E aqui Jesus está dizendo: eu aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que você veja e de fato se torne rico. Que você compre vestes brancas para se vestir, a justiça de Cristo, intimidade com Cristo, comunhão com Cristo, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Discernimento espiritual. Agora pergunta, já vou até aqui fechar minha Bíblia. Pergunta: como é que você compra? Como é que você compra se você é pobre? Jesus disse: se você é miserável, você é pobre. Como é que você compra se você é pobre? Como você compra se você é pobre? Aí nós vamos lá para Isaías. Todos vós que tendes sede, vinde às águas e comprai sem dinheiro, sem preço. O que Jesus tem para oferecer, você não precisa comprar. O que Jesus tem para oferecer, você não precisa comprar. Ele dá de graça. Ele dá de graça. Mas a pergunta que Jesus faz para você: que tipo de água você oferece para as pessoas? Você oferece uma água quente, medicinal, ou você oferece uma água refrescante, ou o que você tem para oferecer é somente uma vida morna, uma vida sem vida? Jesus está perguntando para a igreja do Fonseca nesta manhã: que tipo de água você vai oferecer? Nós vamos ouvir uma música agora, o quarteto vai cantar. O quarteto vai cantar. Enquanto o quarteto canta, se você tiver desejo de dizer para Deus: Senhor, eu quero oferecer uma vida não morna, eu quero oferecer água quente, água medicinal, eu quero oferecer para as pessoas água refrescante,
eu quero ter intimidade com esse Cristo que se apresentou para a Laodiceia. Eu preciso dele na minha vida. Se você tiver vontade, for o seu desejo fazer isso, então, enquanto o quarteto canta, fique em pé e nós vamos então fazer uma oração agradecendo a Deus e entregando a nossa vida nas mãos de Deus mais uma vez. Não viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal, tanta beleza, é sem igual, ao redor do trono, existe um rio, árvore da vida, sim, ele viu. Eu quero ir para este lugar, Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o Mestre Jesus. Vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Oh, mas não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e lugar de paz eu morarei. Eu quero ir para este lugar, Jerusalém. De ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Vamos formar um coral. Essa promessa logo, logo vai se cumprir. Vamos cantar? Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar
o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, a cidade, cidade de luz. Morada de Deus, Jerusalém, Nova Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Eu não sei como ele consegue fazer isso, viu? Eu não sei vocês, eu estou aqui admirado, imaginando como é que você consegue fazer isso, viu? É a bênção de Deus, né? O talento de Deus, o dom do Espírito aí sobre você. Minha gente, nós vamos finalizar, mas eu queria ler o finalzinho aqui do capítulo 3 de Apocalipse, para a gente orar com esse pensamento em mente. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus batendo a porta. Isso aqui está falando da brevidade da segunda vinda. Jesus quer se reconciliar conosco, ele quer cear conosco. Nas cartas anteriores, nas mensagens anteriores, ele sempre está dizendo: eis que venho, eis que venho. E agora ele diz: eis que estou à porta e bato. O texto está falando sobre a brevidade. E aí ele tem uma promessa linda para nós, no verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essa é a promessa de Jesus para a sua igreja nesta manhã. Se a gente for fiel até a morte, se a gente for até o final, existe um céu, existe uma nova Jerusalém aguardando cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua glória, Deus, se manifestou neste lugar, nesta manhã. O Senhor falou conosco, o Senhor nos visitou, e o Senhor trouxe a mensagem do céu para o nosso coração. Querido Deus, nós, ao ouvirmos o Cristo de Apocalipse fazer alguns conselhos para a igreja de Laodiceia, nós reconhecemos que o Senhor está falando conosco também, porque o Senhor quer nos preparar para o encontro com o Senhor quando o Senhor retornar em glória. Querido Deus, se por acaso tem alguém aqui nesta manhã que está vivendo uma fase de mornidão espiritual, eu quero te pedir, em nome de Cristo, que o Senhor visite essa pessoa e que o Senhor anime essa pessoa. Ó Deus, se por acaso tem alguém que está esmorecendo na fé, que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa. Mas que ao sairmos, ó Deus, deste lugar, nesta manhã, todos tenhamos a convicção de que estivemos na presença do Senhor e fomos abençoados pelo Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, dizendo para o Senhor que nós esperamos em breve reencontrar o Senhor retornando em glória. Nós queremos abrir os braços e nós queremos dizer: esse é o nosso Deus. E nós queremos estar para sempre com o Senhor. Nos prepare para esse dia, prepara a Tua igreja para esse dia. Nós clamamos agradecidos em nome de Cristo Jesus, e a igreja diz: amém e amém. Amém.